Segundo Samuel capítulo 3, e nós vamos hoje entrar nessa passagem, irmãos. Nós conhecemos a vida de Davi, os relatos de tudo aquilo que Davi passou, de tudo aquilo que Davi sofreu, porque aquela situação gerou sofrimento, mas o salmista sempre buscava colocar confiança em Deus. Em dias difíceis, situações complicadas, o salmista buscava louvar ao Senhor, depositar confiança no Senhor, lutando contra todo o desespero que tentava dominar a sua mente, se apossar do seu coração. Nós sabemos que Davi recebeu uma unção através de Samuel. E quando Davi recebe essa unção, a Bíblia nos mostra que, na ocasião, irmãos, antes da unção, ele estava praticamente esquecido pelo seu pai. Porque quando o Jessé coloca os filhos diante de Samuel, ele não se lembra de mandar buscar Davi. E ele só mandou buscar Davi porque Samuel perguntou: tem mais alguma aqui? E ele lembrou: tem o Davi, tem aquele que cuida, aquele que está apacentando as ovelhas. E manda chamar Davi. Davi recebe, amém? Davi recebe esta unção. E depois que Davi recebe esta unção, Davi volta para o lugar de onde ele tinha vindo. E qual foi o lugar de onde Davi tinha vindo, irmãos? O pasto. E aí, essa palavra, essa passagem nos traz uma grande revelação, que a unção de Deus que é liberada sobre você, ela foi liberada não com a missão de mudar tudo em sua volta, mas sim com o propósito de mudar tudo que está dentro de você. Nunca se esqueça disso. A unção de Deus tem um propósito, é de mudar a sua vida. As coisas que estão em nossa volta, que são as situações, as circunstâncias, essas situações mudarão depois de quê? Da nossa mudança, através da unção do Senhor. Diga amém. Está todo mundo entendendo aqui, gente? Então a unção de Deus, ela vem, para mudar a minha vida e a sua vida. Porque a unção é uma capacitação vinda da parte do Senhor. E Davi recebe essa unção. Já tinha sido firmado ali um propósito da parte de Deus. E que propósito era este, até mesmo antes dessa unção? Que Davi seria rei. Que Davi iria reinar no lugar de Saul, pois o Senhor já havia rejeitado Saul. Então Davi recebe a unção, volta para o pasto. Depois sai do pasto. E aí nós vemos aquele cenário, Davi enfrentando o Golias. Você vê que a unção que está sobre nós é essa, para derrubar gigantes, amém? Não é para ficar guardada, mas para ser usada, para ser exercida. Então o Davi, ele vai lá e combate contra o Golias e vence, triunfa sobre Golias. Só que Golias não era o maior problema de Davi ali. O maior problema de Davi era Saul. Saul não aceitava, irmãos, de forma alguma, perder o seu trono. E ele já sabia quem reinaria no seu lugar, que seria Davi. E por causa disso houve uma grande perseguição, irmãos. E o que parecia ser um sonho se tornou um pesadelo. Davi passou a viver não como herói, mas sim como fugitivo, sem culpa alguma. Davi passou a viver, meu irmão e minha irmã, como uma pessoa que tinha cometido um crime. E nós sabemos que ele não havia cometido crime algum. E essa situação, ela durou muito tempo. Essa situação, essa perseguição, ela durou aproximadamente 10 anos. E você já pensou uma situação alcançar 10 anos? Se com uma semana, 2 semanas, alguns meses, você já fica agoniado, já fica estressado, ansioso. Agora imagine um problema que durante 10 anos, irmãos, não é resolvido. E aí começa aquela perseguição. Porque Saul não queria que Davi reinasse. Saul não aceitava isso e começa a perseguir Davi. E durante toda aquela perseguição, toda aquela luta, Davi, irmãos, ele ia crescendo. E porque Davi ia crescendo, irmãos, o homem e a mulher não crescem no conforto. A pessoa que quer crescer, ela não cresce na zona de conforto. A pessoa que quer crescer, ela cresce na luta. O crescimento vem no confronto. O crescimento vem nas adversidades, nas dificuldades da vida. Então o que trouxe crescimento para Davi foi isso.
foram as adversidades, as perseguições, os confrontos. A palavra de Deus mostra isso. A promessa de Deus, irmãos, já existia na vida de Davi. Davi era ungido, foi ungido pelo Senhor. Mas existia uma batalha muito grande, havia uma batalha muito grande contra Davi. E isso nos mostra que a unção de Deus não vai evitar a oposição contra a sua vida. Pelo contrário, a unção de Deus vai atrair guerra. A unção de Deus vai atrair lutas. Aí você pode parar e refletir, mas espera aí. Eu pensei que a unção fosse algo bom, mas é. Mas como é que pode algo da parte de Deus atrair lutas? Porque na verdade eu quero paz. Como é que pode algo da parte de Deus trazer guerras? Porque na verdade eu quero sossego. Mas espera aí, gente. Luta só vem depois de quê? Luta não. Vitória só vem depois de quê? Da luta. Das lutas, das guerras. Então tudo aquilo que é permitido por Deus, tudo aquilo que é permitido pelo Senhor, ainda que a princípio, quando você analisa, você não enxergue como algo bom, mas nós não sabemos o propósito de Deus depois que tudo isso passar. Nós não sabemos o verdadeiro propósito de Deus depois que toda essa luta, toda essa guerra terminar. Então foi o que aconteceu com Davi. Foi perseguido, foi odiado, foi traído, mas tinha um propósito de Deus. Davi estava sendo abençoado, Davi estava sendo abençoado pelo Senhor. E a Bíblia diz, capítulo 3, versículo 1, olha a palavra de Deus. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul, não é isso, gente? E a casa de quem? De Davi. Uma longa guerra. Uma guerra de aproximadamente 10 anos. E vai ser sempre assim, irmãos. Todas as vezes que Deus estabelecer algo novo na sua vida, vai ter guerra. E por que vai ter guerra? Porque quando Deus estabelecer algo novo, o velho não vai querer sair. O velho, as coisas velhas que não prestam mais, vão perturbar para ficar, para permanecer. O Senhor já havia estabelecido algo novo. Mas o velho, que era o Saul representando isso, ele não aceitava o que tinha sido estabelecido por Deus. E aí a Bíblia diz, uma longa guerra, algo muito demorado, entre o povo de Saul e entre o povo de Davi. E o que é demorado é chato, né, gente? Não é chato? Situação que não é boa, que é demorada, é chato ou não é, gente? Uma resposta demorada é algo chato. Um milagre demorado não é coisa boa. Uma vitória demorada não é coisa boa. Eu me refiro para chegar. Isso tudo aconteceu aqui com Davi. E você não vê aqui o homem de Deus abrindo a boca para dizer assim: chega, eu agora não vou lutar mais, eu deixei de crer, eu deixei de confiar, não acredito mais nas promessas do Senhor. Não, nada disso. Mesmo sendo muito difícil, Davi perseverou. E minha irmã, meu irmão, independente do grau da dificuldade, você tem que perseverar em Deus. Olha, tem situações que tentarão te vencer pelo cansaço. Tem situações, circunstâncias que tentarão vencer você pela demora. E triste é aquele, irmãos, que não consegue esperar em Deus e esperar com paciência, porque depende também da maneira que você está esperando. Triste daquele, minha irmã e meu irmão, que quer tudo na hora, e se não for na hora, se desespera e abandona. Irmãos, o tempo de Deus não é assim. Nós temos visto que todas as pessoas que têm esperado em Deus têm alcançado o seu milagre. Todas as pessoas que têm esperado em Deus têm recebido a sua vitória. E nesta noite Deus fala aqui conosco que com você não vai ser diferente. Nós temos que ter essa estrutura, gente. É uma guerra longa. E quando eu falo guerra longa, aqui foram 10 anos, mas é muito relativo em relação a mim e a você, porque cada um tem uma estrutura diferente. Cada um tem uma estrutura diferente. Tem gente que uma semana é uma eternidade, mas já tem outros que uma semana passa de boa, leve, tranquilo. Tem pessoas que um mês parece ser um pesadelo eterno, mas tem outras que, independente de qualquer coisa, passa que nem percebe. E a Bíblia diz aqui, olha, apesar da guerra ser longa, de um lado Davi ia se fortalecendo.
A palavra de Deus hoje é essa. Enquanto houver guerra, Deus vai te fortalecer. A Bíblia diz que de um lado Davi se fortalecia e do outro lado o povo de Saul se enfraquecia, porque onde não tem Deus, irmãos, não tem sustento. Onde não tem palavra, onde não tem oração, em que a pessoa vai se sustentar se a nossa esperança ela vem do Senhor? A nossa esperança está em Deus. A esperança da salvação, a esperança do milagre, da salvação da tua família, a esperança de uma libertação, da solução de um ou de muitos problemas. Irmãos, essa esperança está no Senhor. A esperança está no Deus que não falha. A esperança está no Deus que não erra. A nossa esperança está em um Deus que não abandona. Nós sabemos que as coisas deste mundo são falhas, erram, são limitadas, mas o nosso Deus é o Deus que pode tudo. Foi por isso que, apesar do longo período de guerra, você não vê esse homem tropeçando, muito pelo contrário, perseverando, irmãos. Ele tinha a promessa de Deus no seu coração. Ele tinha a palavra viva, poderosa e eficaz dentro dele. Aí nós vemos a diferença, irmãos. O mesmo tempo de Saul, que foram 10 anos, foi o mesmo tempo de Davi. Irmãos, em uma situação como essa, analisando, parecia que Saul estava bem, porque não tinha ninguém ali perseguindo ele. Mas você vê que ele não era o perseguido, ele era o perseguidor. Então, analisando essa situação, aparentemente Saul estava bem, só que a Bíblia diz o contrário, que ele estava enfraquecendo, porque não tinha ajuda de Deus. Ele estava enfraquecendo porque não buscava a presença do Senhor. Ele estava enfraquecendo porque não tinha comunhão com quem? Com Deus. Olhando essa situação, parece que Davi era quem estava lá por baixo, na pior da situação. Não, nada disso. E às vezes nós olhamos para nós mesmos e achamos isso. Pode ter alguém aqui nesta noite que chorou durante a semana toda e chegou aqui hoje sorrindo. Se preocupou a semana toda, mas decidiu se levantar e veio para ouvir o que Deus vai falar contigo. Tem pessoas que acham que diante de uma luta elas estão apenas sobrevivendo. Não é isso que você está pensando. Mas a pessoa pensa, não pastor, eu estou aqui só sobrevivendo. Deixa eu te falar uma coisa, você é mais forte do que você imagina. Existe uma força desconhecida dentro de você, e essa força vem do Espírito de Deus. Assim como no período da guerra, no período da perseguição, no período da afronta, Deus ia fortalecendo Davi. Coloca isso no seu coração. Todas as coisas que não são boas podem acontecer, mas Deus está fortalecendo a minha vida, Deus está fortalecendo a minha mente, Deus está fortalecendo o meu coração, a minha fé, a minha esperança estão sendo fortalecidas no Senhor. Parece que está enfraquecendo a minha alegria, parece que está enfraquecendo a minha saúde, mas é o contrário. Do reino de Deus está vindo força e reforço da parte do Senhor. Creia nisso, gente. Creia nisso. Não fique se desgastando. Sabe, nós precisamos, eu me coloco nessa posição, nós precisamos aprender a confiar em Deus. E o que é aprender a confiar em Deus? É perder o controle das coisas e colocar tudo nas mãos de Deus. É você saber que você não domina, mas Deus domina. É você saber que você não tem os meios para resolver, mas Deus resolve. Deus pode tudo. Você não tem todos os recursos, você não sabe nem qual é a porta certa, mas pelo Senhor já foi tudo preparado, providenciado para você. Então creia nisso, gente. Davi se fortalecia, o povo de Davi se fortalecia. Você vê que nós sabemos que quem está fugindo parece que está com medo, não é isso? Está preocupado, está recuando, porque está com medo, está desesperado, mas nem sempre é assim. Tem situações que você avança, mas tem outras que Deus manda você recuar. Tem situações que você avança, mas tem outras que você tem que deixar com Deus. Você tem que deixar com o Senhor. É a palavra de Deus aqui que está mostrando. Tem coisas que você tem que colocar nas mãos de Deus. E até declarar para Ele, meu Deus, eu estou colocando em Tuas mãos, porque eu mesmo não sei nem como vencer isso. Mas o Senhor sabe.
Eu estou colocando em tuas mãos porque diante de uma situação como essa eu estou todo perdido. Eu confesso para o Senhor, você fala para Deus, isso não é demonstração de derrota não, de fracasso, mas sim de dependência total no Senhor. Esse homem era dependente de Deus, irmãos. Por isso Deus sempre estava com ele. Esse homem reconhecia que, independente de qualquer coisa, a vitória sempre viria da parte do Senhor. A palavra de Deus diz que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. O homem não prevalece pela força do seu próprio braço. Tem que ter Deus ajudando ele. É bíblico, irmãos. É a palavra de Deus. Olha, pare de ficar pensando no tempo demorado. Pare de ficar pensando em um problema demorado, em uma guerra demorada. E acredite nisso aqui, olha. Eu não estou enfraquecendo, ainda que não tenha sido resolvido, mas Deus está falando na sua palavra comigo. Existem garantias, não da parte do homem, mas garantias da parte de Deus. Existem promessas, não da parte humana, mas promessas divinas, promessas que não falham, ou não falham. Irmãos, Deus está nos ensinando a viver pela fé. Deus está nos ensinando a viver por aquilo que o homem natural não consegue ver, mas o espiritual confia de todo o seu coração. É assim que acontece. Creia nisso, guarde isso em você. Ainda que você se sinta fraco, mas você está recebendo a palavra de Deus, você é forte. Eu creio nisso em nome de Jesus. Irmãos, Deus tem cuidado de cada um de nós. A palavra do Senhor, irmãos, tem nos feito tantas promessas. Deus tem falado aos nossos corações. A Bíblia diz em Salmos 125, versículo 1, que os que confiam no Senhor, quem confia em Deus aqui? De coração, gente? Acompanha aqui comigo, olha, Salmo 125, versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes, olha, os que confiam no Senhor serão como os montes de onde? De Sião, que não se abalam, mas permanece o quê? Você vai permanecer de pé em nome de Jesus, vai permanecer na presença de Deus e ninguém vai te tirar da presença dEle. Olha o que a confiança em Deus gera dentro de você, firmeza. A confiança de Deus dentro de você gera força. São como os montes de Sião, eles estão lá. Pode acontecer o que for, os montes de Sião estão lá firmes. E ainda diz, permanecem para o quê? Para sempre. E o versículo 2, algo tremendo que diz, como estão os montes à roda de... Sabe o que quer dizer? Assim como os montes de Sião, ou assim como os montes, me perdoe, assim como os montes estão em volta de Jerusalém, nós sabemos que é cercada por montes, não é isso? Assim como os montes, é como se fosse um vale Jerusalém. Assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Será que você crê nisso, irmãos? Nós estamos cercados pelo Senhor e pelos seus anjos. Não importa de que lado está vindo ataque para você, o Senhor vai te guardar. Dependente de que lado está vindo luta, pastor, é desse lado, daquele lado, é lado da família, pastor, é esse lado aqui, muito pessoal. Olha o que Deus está dizendo na palavra, Ele está em nossa volta. Irmãos, isso é maravilhoso. Tem momentos que eu me sinto sozinho, mas nunca estivemos sozinhos. O Senhor sempre esteve presente. Às vezes você se sentiu sozinho por causa de uma dor. Se sentiu sozinho porque não viu saída. Se sentiu sozinho, sozinha por causa de uma opressão na sua mente, uma perturbação que mexeu muito com você. E por causa disso você se sentiu sozinho, sozinha. Quem sabe até mesmo porque quem estava por perto não pôde fazer algo para te ajudar. Boa vontade até teve, mas solução não tinha. E você se sentiu sozinho, sozinha. Só que o Senhor disse aqui na palavra: Jerusalém está cercada pelos montes. Você está cercado pelo Senhor.
Eu posso entrar no vale, eu posso ser lançado na fornalha, eu posso estar no meio da cova dos leões, eu posso estar no deserto, eu posso estar no grande mar bravo, mas o Senhor está em minha volta, Ele vai guardar minha vida, Ele vai sustentar. Eu tenho graça. O que é graça? Graça é favor da parte de quem? Você tem um favor de bênçãos em você. Sobre você existe um favor de bênçãos, um favor de paz. Amém? Continua, gente. Para de confiar, não. Igual o louvor da Ludmila Feber, né? Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão. Os sonhos de Deus jamais vão. É sinal de que a promessa está viva em você. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e, tá vendo? Deus está restaurando. Porque às vezes parece que os sonhos são destruídos. E quando os sonhos são destruídos, tem restauração da parte do Senhor. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua o quê? Visão, para parar de olhar para os problemas e passar a enxergar o milagre. Deixa Deus restaurar os teus sonhos, deixa Deus restaurar as tuas visões. A tua visão tem que ser restaurada pelo Senhor. Você só está vendo luta, dificuldade, impossibilidade. A partir de hoje chegou o tempo de enxergar milagres. Eu determino isso em nome de Jesus Cristo. Que os céus estejam de acordo com a palavra que você está recebendo aqui agora. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Depois que Deus restaura os sonhos e depois que Deus restaura a visão, aí o que acontece? Recebe é a doença? É o que? A cura. Segundo, recebe olha, e que tipo de unção é essa? Unção de ouro. O que é uma pessoa ousada? Espera, o que é uma pessoa ousada? Determinada, corajosa, decidida. Linguagem da nossa região. Uma pessoa ousada é uma pessoa arretada. Não é isso, gente? Recebe a cura. Diga, eu estou curado. Recebe a unção. Diga, eu sou ungido. Aí vem unção de. Diga, eu vou ser ousado. Unção de. Diga, eu conquisto em nome de Jesus. Ah, pastor, mas o que é que eu vou conquistar? Tudo aquilo que você está precisando. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicar. O que for bom vai crescer. Acabou. Gente, lança fora a preocupação. Joga no balde do lixo todo medo. A revelação de hoje, a revelação dessa noite é essa: Deus está com você. E Ele está agindo. E a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém. Quando Deus age, ninguém impede, ninguém atrapalha. Eu tenho que confiar no agir de Deus. E no agir de Deus tem salvação. No agir de Deus tem milagre. E depois do agir de Deus vai ter testemunho. Glória a Deus. Está vendo? A luta é longa, mas Deus está cuidando. Só que nós sabemos, irmãos, que tudo nessa vida tem começo e o quê? E fim. Ainda que pareça ser algo que nunca vai acabar, mas um dia termina, gente. Quando Deus quer finalizar algo, não tem teimosia que permaneça. Não tem guerra que continue. Quando Deus diz assim, acabou, o final é esse. Hoje é o último dia, aleluia. Hoje é o último dia. É a última vez que isso acontece. Nós sabemos que quando Deus finaliza, irmãos,
Não tem este ser que consiga dar continuidade. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém consegue. Aí eu pergunto, quem é que consegue desfazer os planos de Deus? Então acredite que o plano que Ele tem para você se cumprirá. E é através do que está acontecendo. É através do que está acontecendo, como o louvor o último aqui. Que o meu hoje não significa nada. O meu hoje pode estar sendo péssimo. Os meus dias, os atuais, horríveis, tenebrosos, preocupantes, desesperadores. Mas não significa o quê? Nada diante daquilo que Deus fará. Está vendo, gente? O que vai vir de Deus vai ser maior. Tá? Luta demorada parece ser luta grande. Mas o que vem de Deus é incomparavelmente maior. Glória a Deus. Você quer saber o resultado disso aqui? Quer saber? Então vamos. 1 Reis, capítulo 5. A guerra era longa, demorada. 1 Reis está do lado de Samuel. Era para eu ter falado antes. Tem gente que foi lá para Apocalipse. Do lado de Samuel. É vizinho dele, amigão aí. Prontinho? Saul não aceitava. E por isso perturbou Davi durante quantos anos? 10. Foi uma guerra muito longa. Mas gente, Deus, segundo Reis 5. Foi o primeiro ou segundo? Não me confunda não, viu? 1 Reis. Gente, foi longa a guerra, quantos anos? 10. Mas Deus já abriu aí? Mas Deus já tinha escolhido quem iria reinar. Quem foi que Deus escolheu? Quem foi que Deus escolheu, gente? Não foi Davi? Mas foi uma guerra muito o quê? Irmãos, é assim que acontece. Guerras longas. Mas Deus já definiu quem vai ser vitorioso. O importante é isso. Não acabou essa fase. Não finalizou ainda esse processo. Mas tudo já foi definido por quem? Por Deus. O que é para chegar ao seu conhecimento não chegou ainda. O que é para ser resolvido não se resolveu ainda. Mas nós somos um povo, irmãos, que celebra a vitória antes dela chegar. Nós somos um povo que crê no milagre antes dele acontecer. Porque a Bíblia diz que é Deus quem faz isso. E Ele fala a respeito da fé. Ele fala de um Deus poderoso, de uma fé poderosa que vem de Deus para nós. E fala a respeito disso, que chama as coisas que não existem como se já. Chama as coisas que não existem como se já o quê? Está vendo? Eu não preciso esperar acontecer para crer. Eu já me sinto vitorioso. Eu não tenho que aguardar resultados para me alegrar. Antes deles, com Cristo, eu já celebro a minha vitória. Eu já celebro. Eu me considero uma pessoa muito abençoada. Diga, eu também. Eu me considero uma pessoa que se encontra debaixo dos cuidados de Deus, da misericórdia de Deus. E eu reconheço que, eu não posso perder batalhas. Porque em toda batalha que eu entro, Cristo está comigo. Cristo está comigo. Então, eu não posso perder a batalha. Porque em cada batalha Ele está me ajudando, Ele está ajudando você. Glória a Deus, irmãos. Saul fez de tudo para impedir. Só que Saul vacilou feio. E por que Saul vacilou feio? Ele queria impedir algo que Deus já tinha definido. Porque Deus falou com Samuel: vai lá ungir, não foi isso? Para ungir o filho de Jessé. Não foi isso, gente? Unge um dos filhos de Jessé. Esse eu já tenho escolhido como rei. Então Deus já tinha definido: olha, ele vai ser rei.
E Saul não aceitava isso. Irmãos, vai ser sempre assim. Deus vai definir, vai decidir como vai te abençoar, porque Ele vai. Mas vai se levantar tanta coisa contra. Mas eu tenho que acreditar no que foi estabelecido por Deus. Ninguém vai anular o que foi estabelecido. Tem uma definição da parte do Senhor em toda essa história. Existe uma definição, irmãos. Davi passou por perigos de morte várias vezes, mas não morreu, porque Deus tinha definido que ele iria ocupar o trono. Várias vezes Saul ia em busca de Davi, ele está ali, vai atrás, mas você vê que ele nunca conseguiu. E uma vez que Saul se aproximou de Davi, Davi estava encurralado. Aí Deus vai criar uma situação, vem um mensageiro dizer que o povo estava sendo atacado, o povo de Saul. Aí Saul tem que parar tudo ali, perde o foco de Davi e volta para socorrer o seu povo. Você vê que Deus deu muitos livramentos para Davi, porque tinha uma promessa na vida de Davi. Irmãos, quem tem promessa de Deus tem livramentos na vida. Pode ter perigos de morte, mas não morre. Deus tem que te conservar em vida para cumprir a promessa que Ele te fez. Quem é que vai interromper, gente? Ninguém. Pare para pensar nisso. Não, mas espera aí, tem muitas promessas que Deus me fez e essas promessas não se cumpriram. Então, eu posso passar pelo que for, mas eu vou continuar, porque eu tenho que viver as promessas que Deus me fez. Aí nós vemos aqui, olha, um período longo, 10 anos de luta. E aí você vê o resultado chegando e alcançando o filho de Davi, que foi o Salomão. Davi passou uma luta tremenda, mas você vê que o resultado chega, e o resultado dessa perseverança, ela alcança o filho de Davi, que era Salomão. Olha o que diz aqui, capítulo 5, versículo 4 de 1 Reis. Olha o que ele diz aqui, o Samuel. Porém agora, o Senhor meu Deus, olha o que é que diz. Porém agora, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Diga amém, Jesus. Aí ele diz, adversário não há, nem algum mal encontro. Oh, aleluia. Irmãos, o resultado alcançou o filho dele. Nós somos tão abençoados, irmãos, mas tão abençoados que outras vidas que não passaram pelo que nós passamos também recebem essas bênçãos. Já pensou uma pessoa abrir a boca e dizer assim, olha, porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos o quê? Todos os lados. Eu olho para um lado, não tem nada de ruim acontecendo. Eu olho em minha volta, tudo em paz. Irmãos, tem um momento que é perturbação em todos os lugares, em todas as áreas. É perturbação em tudo, irmãos. Para você se sentir sufocado mesmo. Sabe? Aí vem um problema, você já se desespera com ele, mas vem outro. Aí vem outro. Mas depois, tudo fica em paz. É igual se a pessoa ela estiver financeiramente apertada. Você já viu que o que aparece de coisa quebrando? Já observou isso, gente? Pessoa tá ali no negócio já regado, já contado certinho. Aí ela diz assim, olha, não pode fugir do orçamento. Aí começa, irmão, aí tanta coisa acontecendo. Pronto, o botijão seca, a máquina de lavar quebra. Chega o cartão de luz de 500, que era 100. A fatura está fechando, comprou com alegria, mas quando chega a fatura é chorando. O salário nada de cair. Fala, pai. Aí bate o desespero. Não, pare para pensar, gente. O negócio está apertado, mas dia 1º está na conta. Cadê? Não tem nenhum celular aqui. Crê em Deus Pai. Deixa eu ver se a internet que está ruim. Ixi, nada. E aí?
Às vezes não acontece isso, gente. Aí Maria Massa fala: armadilha preparada para você. Às vezes acontece isso. Aí, irmãos, também chega o período em que, tudo na sua vida fica em paz. Tudo. Chega um período que tudo fica em paz. Agora, para você alcançar o período da paz, você tem que suportar o período da guerra. Para chegar, você alcançar o período do milagre, você tem que suportar o período da impossibilidade. Para você alcançar a época da provisão, você tem que suportar a época da escassez. Mas a pessoa pensa que vida com Cristo é só um mar de rosas. Se eu perguntar a cada um aqui, tem lutas, mas depois eu sempre ouço testemunhos de milagres. Sempre ouço. Sempre ouço: olha, foi um aperto, foi um sofrimento, mas eu venci. Superei, conquistei, dei a volta por cima, porque Deus sempre esteve do meu lado. Agora, eu tenho que aguentar o período da guerra, onde tudo vem contra. Não, pastor, quando chega o período da guerra, aí pronto, eu fico como doido. Não. Eu me torno uma pessoa irreconhecível, pastor. Não precisa voltar não, mas nós acabamos de ler. Os que confiam no Senhor são como os montes de... Seja firme, porque Deus está presente. Na hora que veio, você sentiu um impacto e veio até aquele abalo, mas um abalo momentâneo. Porque depois Deus começou a fortalecer a sua fé. Aí olha para cá. O Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos o quê? Todos os lados. Glória a Deus, aleluia. Já pensou? Todos os lados. Pare para pensar. Mas pastor, é impossível uma pessoa ter paz de todos os lados, quer dizer em todas as áreas. Impossível para o homem, mas não para quem? Para Deus. E quem sabe você pensou nisso porque em algumas áreas você está em paz, mas em outras você não está em paz. Mas vai ficar tudo bem em nome de Jesus. Vai sim. Porque quando Deus começa a agir, quando Ele se levanta do trono para operar, irmãos, é para resolver tudo que não está resolvido. Acabou. De todos os lados. Já pensou? Aí eu pergunto: oi, irmã Neide, e como é que está aquela situação da família? Pastor, está bem. E como é que está aquela situação na saúde? Pastor, também ficou bem. Como é que está aquela questão financeira que a senhora conversou? Também ficou bem, pastor. E aquela outra situação? Pastor, está tudo bem. Descanso, paz de todos os lados. De todos os lados. O Senhor me deu descanso, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário, o que é que ele diz? Não há. Procuro um inimigo e não acho um sequer. Mas o pai dele, em uma situação, disse: ainda que um exército viesse a me cercar, o meu coração não temeria, porque comigo está o Senhor. Ainda que um exército me cerque, ainda que eu esteja cercado por problemas, eu não vou me desesperar, porque eu sei que Deus está comigo. Aí agora diz o filho: mas gente, eu estou procurando um adversário, não estou achando um. Eu estou procurando um inimigo, não estou achando. Em minha volta aqui, tudo em paz. Não vejo um adversário. E nem algum mal encontro.
Tem luta para mim não, é? Tem luta para mim não? Até eu estou procurando um adversário, um ataque, não tem um mal contra a minha vida. Está tudo em paz. Está vendo? Irmãos, o nosso Deus transforma situações. Ele transforma. E foi por isso que Ele derramou uma unção especial sobre a sua vida. Uma unção poderosa. Uma unção especial mesmo. Tem gente aqui que orou a Deus, está esperando algo da parte de Deus, está buscando a Deus, está colocando nas mãos de Deus uma situação, uma questão complicada, com um nível elevado. Mas Deus está te dando força. Glória a Deus. Deus está te dando forças. Pediu, não recebeu ainda. Clamou, Deus ainda não fez. Mas sabe aquela questão que Deus fala assim: olha, eu ainda não estou fazendo o que você pediu, mas eu estou te fortalecendo. Eu ainda não concretizei aquilo que você clamou, mas eu estou te dando forças. Até que o tempo que eu defini, esse tempo chegar sobre a sua vida. Não é porque não chegou que você não está vencendo, está sim. Toda pessoa que consegue ficar de pé, ela é uma vitoriosa. É ou não é, gente? Eu não sou porque eu pedi, não recebi, bati, a porta não se abriu, procurei, não achei, busquei, não encontrei. Então eu não sou uma pessoa vitoriosa. Irmãos, quem é esse que está na presença de Deus e não é vitorioso? Davi, 10 anos sendo perseguido por Saul, mas ele era um vitorioso. E por que ele era um vitorioso? Porque tudo que Saul queria contra Davi, Saul não conseguia. Então isso já era uma vitória para Davi. Já era uma vitória. Já era uma grande bênção na vida de Davi. Mas a grande vitória, a maior vitória de Davi era ocupar o trono. Mas ele não estava preocupado com isso não. Porque ele sabia que esse trono fazia parte da promessa do Senhor. E tudo aquilo que você sabe que faz parte da promessa do Senhor, você não se preocupa, porque você sabe que a responsabilidade é dele em cumprir na sua vida, em cumprir na sua família. Você sabe que irmãos, quem faz a promessa é quem tem que fazer acontecer, é ou não é? Agora nós temos que vigiar para não atrapalhar com as palavras. Nós temos que tomar cuidado para não atrapalhar com as palavras. Mas quem prometeu é quem tem que fazer acontecer. Quem abriu a boca para fazer uma promessa é quem tem que trabalhar para realizar. Então eu sei, olha, libertação é promessa de quem? Cura é promessa de quem? Eu não creio não, a Bíblia fala a respeito disso. Pelas suas pisaduras, ele levou sobre si, o que foi que ele levou sobre si? As nossas bênçãos? Nem tínhamos, nem tínhamos, só temos agora porque ele se fez maldição, Jesus. Mas ele levou sobre si as nossas, e o que? Enfermidades, mas o que? Tudo que não presta. Ele levou sobre si. Já que ele levou sobre si, eu não aceito isso na minha vida. Porque ele levou sobre si. A obra da cruz funcionou. Hoje eu sou salvo, curado e liberto para a glória de Deus. Acabou, gente. Vale a pena você confiar em Deus de todo o seu coração. Segue a sua vida, continue caminhando, ainda que seja a passos lentos, mas continue caminhando. Mantenha a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com o Espírito Santo de Deus. Mantenha a sua dedicação na oração, na leitura bíblica, em congregar. Você não deve mudar nada a respeito disso.
Faça igual a Daniel. Veio o decreto, veio perseguição. Daniel continuou buscando ao seu Deus quantas vezes por dia? 3 dias. Ele mudou alguma coisa em relação a isso? Não, porque ele sabia que o que estava acontecendo ali, em volta dele, isso não podia influenciar nem atrapalhar a comunhão dele com quem? Com Deus. Daniel continuou sendo o mesmo homem de Deus. Você tem que continuar sendo a mesma mulher, o mesmo homem de Deus. Não, pastor, agora eu vou, sabe, aquela questão assim, me esconder mais de Deus, pastor. Parar de buscar como eu buscava antes. Não. É agora que você vai se render, se lançar nos braços dele. Porque você sabe que o Senhor é o teu abrigo, é o teu consolo. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente na hora da angústia. Aquele que enxuga as lágrimas, que entende os sentimentos, que conhece as palavras antes que sejam pronunciadas da nossa o quê? Irmãos, é maravilhoso você saber que serve a um Deus que conhece todas as coisas. Até o que não aconteceu, Deus sabe o dia, o lugar, o horário exato que vai acontecer. Irmãos, tudo se encontra e sempre vai se encontrar no controle dele. Então pronto. Tudo. Eu não sei nem o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer durante essa semana, esse final de mês, durante este ano. Mas eu já consagrei tudo a Deus. Se tem alguma coisa para o meu mal, Deus vai me guardar, Deus vai te guardar. Porque nós consagramos tudo ao Senhor. Se tem algum embaraço, Deus vai te guardar do embaraço. Se tem alguma armadilha, o Senhor vai te defender da armadilha. Não é Ele que diz na palavra dele: eu irei na tua frente. Aleluia. O Deus que conserta caminhos tortuosos, endireita caminhos tortuosos. O Deus que diz: olha, quando você passar, porque passa, quando passar pelo fogo eu estarei contigo. A chama não te queimará, quando passares pelas águas elas não te afogarão, pelos rios não te submergirão, porque eu, Senhor, estou contigo para te livrar. Sabe o que Deus diz? Quando você passar pelos momentos difíceis, lá eu também estarei contigo. Fogo não queima, águas e rios não submergem, não te afogam, porque tem Deus te sustentando. Vem um fogo, Deus diz: não queima. Vem a tempestade, as águas, Deus diz: não te afogam. Irmãos, Ele é o teu Redentor, o teu Salvador, o poderoso de Israel. Quem te guarda é o Senhor. E quem te guarda não cochila. O Senhor é quem guarda a sua vida. Guarda hoje e para sempre. Acabou. Está preparado para isso? Descanso de todos os lados. Está se preparando para esse momento aqui? Pastor, mas agora está sendo muito apertado. Descanso de todos os lados. Quando é que eu vou ter paz? Paz você já tem que ter agora. Amém? Paz você tem que ter agora, porque o que promove paz no seu coração não é a situação, é o que Deus fala com você. Agora descanso, olha Nara, descanso já é outra coisa, sossego ali, sabe? Uma hora a poeira estava subindo, o bicho estava pegando, mas agora você vê que está tudo resolvido para a glória de Deus. Está tudo resolvido. Antes era aquele clamor: Senhor me socorre, Senhor me socorre. E agora olhar para os lados: eita meu Deus, quem diria que tudo ficaria assim desse jeito? Sabe, nesse sossego, nessa tranquilidade. Mas antes estava tudo muito agitado e até de certa forma me agitando também. Mas olha, eu olho dos meus lados, de todos os lados, e eu vejo que tudo se acalmou. Até os adversários que me atacavam, todos eles caíram por terra. Todos eles caíram por terra. Salmos 91: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua
10.000 à tua direita, uma multidão. Aí Deus diz assim, ó, mas você não será atingido. Está vendo? Pode ter a destruição que for neste mundo, olha, cairão ao teu lado, 10.000 a tua NBV, à tua direita, mas tu não será, Deus falando assim, olha, mas eu vou ter um cuidado, ó, olha para cá curioso, mas eu vou ter um cuidado com a tua vida e você não será destruído. Aí, 1.000 podem cair à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas nenhum mal, o que é que diz? O atingirá. Você está guardado na presença de Deus, nos braços do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz o seguinte aí na mesma versão, coisa linda aqui, ó. Você olhará tranquilamente e verá Deus castigando os pecadores desobedientes, os que praticam a maldade, a perversidade, a violência, tá? Aí diz, e tudo isso acontecerá, ou seja, Deus vai guardar, Deus vai livrar, cai 1.000, cai 10.000, mas o Senhor te protege porque você disse, o Senhor é a minha, o quê? Tá vendo? Glória a Deus. Deus faz acontecer o que você declara sobre a sua vida. Se você está dizendo que o Senhor é a sua proteção, Ele é a sua proteção. Se você diz, Deus me guardará, o Senhor te guardará. Se você diz e declara, o Senhor é a minha vitória, o Senhor é o meu milagre, Ele será o seu milagre e a sua vitória. Oh, o Senhor é a minha proteção. Para aqui. O Altíssimo é a minha morada, o quê? Segura. Aleluia. Está vendo? Irmãos, nós estamos em segurança. Amém, gente? Nós estamos em segurança. A sua vida está em segurança. Aquela pessoa que você ora pela vida dela, ela está em segurança em nome de Jesus. Situações que você coloca diante de Deus, estas situações estão em segurança. O maligno não toca, o adversário não destrói. Ainda que venham ameaças, mas vai ficar só nisso, porque Deus vai guardar. Vai ficar só nisso, em ameaças, mas Deus vai proteger. O Senhor está sendo muito bondoso conosco aqui hoje. Creia nisso, irmãos. As mãos de Deus estão te guiando pelo bom caminho. Caminho maravilhoso. E esse caminho é de paz. Esse caminho é de luz. Esse caminho é de salvação. E quando digo caminho de luz, entenda, você não está em trevas. Amém, gente? Vamos confiar nisso. E ó, ninguém te tira das mãos de Deus. Glória a Deus. Ninguém te tira das mãos de Deus, porque nas mãos de Deus você está em segurança. Aleluia. Feche os teus olhos.